Agora começamos. Hare Krishna, como que vocês estão aqui comigo para a gente poder bater esse nosso papo sobre Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, capítulo 5 da Bhagavad Gita, que é um estudo bem interessante. A gente já falou sobre Karma Yoga no capítulo 3 e no capítulo 4. E agora a gente vai fazer um aprofundamento desse estudo, né? O que Krishna traz para a gente aqui é um aprofundamento desse estudo. Então, aqui a gente dividiu os versos em seções. Versos 1 a 6 é Karma e Jnana, né? São discutidos. Deixa eu subir aqui. Vou botar aqui para cá. Karma e Jnana são discutidos, são iguais em propósitos, porém como processo, Karma Yoga é melhor. Aí a gente falou de Karma Yoga e de Jnana Yoga. Jnana Yoga foi o assunto do último capítulo, né, do capítulo 4. Só que existe, além disso, existe esse Karma Yoga. E a gente já começou a ver o que é esse Karma Yoga, esse agir em consciência de Krishna, ainda no capítulo 4. Nos versos 7 a 12, Krishna vai explicar como executa essa Karma Yoga. Né? Porque Arjuna continua confuso, ele fica relativamente confuso. Então, Krishna vai explicar como executar esse Karma Yoga. Os versos 13 a 16, Krishna explica a relação entre a alma e a super-alma e a natureza material. Nos versos 17 a 26, liberação através da concentração na super-alma. Versos 27 e 28 é uma introdução ao próximo capítulo, que é Ashtanga Yoga, e o verso 29 é um verso muito famoso, que é a fórmula da paz. Aí aqui é interessante a gente perceber que esse Karma Yoga é a yoga da ação e renúncia, que a gente vem sempre falando, como renunciar, né, como se desapegar do resultado da sua ação. Então, nesse capítulo, a gente vê um aprofundamento dos temas abordados nos capítulos 3 e 4, tá? Deixa eu só... Deixa... Tá. Então, nesse comecinho, a Arjuna ainda está confusa. A Arjuna já pergunta isso no primeiro verso, já pergunta, já começa a questionar aqui a Krishna, né? Ele já pergunta assim, poxa, ele está confuso, achando que que pensamentos elevados e ação no mundo são coisas diferentes, são coisas incompatíveis. E Krishna vai enfatizar que não, que as duas coisas são uma só. Quem tem pensamento divino age de forma divina aqui nesse mundo material, de acordo com seus deveres. Muito bem, vamos aqui para o próximo slide. Tá? Externamente realizando todas as ações, mas internamente renunciando aos seus frutos, né? Pessoas sábias, purificadas pelo fogo do conhecimento transcendental, alcançam a paz, o desapego, a tolerância, a visão espiritual e a bem-aventurança. Então, assim, isso é um grande resumão mesmo desse capítulo, né? Externamente, eu tenho que realizar a minha ação, mas internamente eu renuncio a esse fruto dessa ação. Eu estou executando aquela ação só porque aquilo realmente é o que tem que ser feito, é o meu dharma, é o correto, é o que é ético, e aí eu vou executar essa ação desapegando do resultado dela. Vamos aqui para o próximo slide. E aqui tem um comentário de Prabhupada muito interessante já no verso 1. Ele diz o seguinte: nesse quinto capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor diz que o trabalho em serviço devocional é melhor do que a especulação mental árida. O serviço devocional é mais fácil do que esta, porque, sendo de natureza transcendental, pode livrar a pessoa de qualquer reação. No segundo capítulo, foram explicados o conhecimento preliminar acerca da alma e o seu enraizamento no corpo material. Nele também foi explicado
como livrar-se deste aprisionamento material através da Buddha Yoga, ou serviço devocional. No terceiro capítulo, foi explicado que a pessoa situada na plataforma de conhecimento já não tem deveres a cumprir. Olha só. E no quarto capítulo, o Senhor disse a Arjuna que todas as espécies de trabalho sacrificatório culminam em conhecimento. Entretanto, no final do quarto capítulo, o Senhor aconselhou que Arjuna levantasse e lutasse, estando assim situado em conhecimento perfeito. É exatamente isso que ele falou. Levante-se e lute. Por isso, ao enfatizar a importância de ambos, do trabalho com devoção e da inação em conhecimento, Krishna deixou Arjuna perplexo e confundiu sua determinação. Literalmente, ele pergunta assim: e aí, cara, o que é para fazer? Primeiro tu me disse que é para eu levantar e lutar, depois tu me disse para eu cultivar conhecimento, mas eu estou achando que uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Como é que executa essas duas coisas ao mesmo tempo aqui neste cenário de guerra, nesse cenário de batalha, né? E aí, vamos aqui para o próximo versinho, que esse verso é muito bacana. Esse é o verso 2. E verso 2 diz o seguinte: Shri Bhagavan Nuvacha Sanyasya Karma Yogascha Nishreyasya Karavad Ubo Tayostu Karma Sanyasat Karma Yoga Vishishyate. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: a renúncia ao trabalho e o trabalho com devoção são bons para obter a liberação. No entanto, entre os dois, o trabalho em serviço devocional é melhor que a renúncia ao trabalho. Então, é assim, parar de trabalhar resolve minha vida? Não resolver sua vida. Tem que trabalhar em serviço devocional. É isso que Krishna está fazendo para a gente. Então, Krishna enfatiza nesse verso que Karma Yoga é melhor do que a renúncia às ações. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente. Por que ele fala isso? Por que ele fala que a ação em consciência de Krishna é melhor do que você renunciar às ações? Né? Pelo seguinte, vamos lá. Primeiro, o processo de agir com devoção, ele é mais natural, pois envolve os sentidos. Eu uso a minha mão, eu uso minha perna, eu uso meus olhos, uso o ouvido, boca, tudo de forma a termos todo o nosso corpo engajado em serviço de Krishna. Isso faz muito mais sentido do que eu não olhar, do que eu não ouvir, do que eu não sentir, né? Em contraponto com o processo de renúncia, que é exatamente isso. Renúncia exige que a pessoa deixe de usar os seus sentidos. Os sentidos desocupados são muito mais difíceis de controlar do que focá-los em determinado alvo. Né? Não é natural? É muito mais difícil parar de ouvir assim, não, que não vou ouvir mais nada. Vamos fazer esse exercício do ouvir. Acho que vocês já passaram em algum momento por isso, né? Você fica em silêncio completo e aí fica ouvindo as coisas e aí em algum momento tenta deixar de ouvir tudo que está ao seu redor. Só que isso não é natural. Isso é natural, deixar de ouvir? Botar um tampão no ouvido? Não é um processo natural. Mas ouvir um kirtan, ouvir um bhajan, ouvir sobre os tópicos de Krishna são muito mais interessantes do que não ouvir. Então, esse é o processo natural. Segundo ponto. Essa é a plataforma básica da prática espiritual. Tá? Como a gente viu no comecinho, a escada de yoga, o início é karma, depois eu vou para Jnana, depois eu vou para Astanga Yoga, são até os capítulos da Gita, para depois chegar em Bhakti. Mas Bhakti pode ser tanto o meio quanto o fim, e funciona como um processo direto ao praticarmos Bhakti do início ao fim. Todos os outros processos eu tenho que deixar de lado. Beleza, tudo bem, eu estou praticando isso, daqui a pouco eu não vou mais praticar isso, eu vou praticar uma coisa mais elevada, como se fosse uma escadinha. E Bhakti funciona como um elevador direto. Né?
Karma Yoga, então, pensando aqui no próximo, Karma Yoga é um processo natural que pode ser realizado por todos, sem a necessidade de preparação ou qualificação pessoal. É um processo mais simples, natural e seguro, sem contraindicação. Você executa naturalmente, tá? Quando a gente realiza Karma Yoga, a gente oferece os resultados das ações para Krishna, né? E aí isso se torna um tipo de Bhakti Yoga, tornando-se então um serviço devocional que é tão interessante assim. Então, vamos ver aqui mais um detalhezinho que é muito interessante, que é a última linha do verso 3. Sukam Bandat Pramutyate. Sukam, alegremente. Bandat, do cativeiro. Pramutyate, é inteiramente liberado. Então, esse movimento da consciência de Krishna é, portanto, a maior dádiva para a humanidade, porque mantém o devoto sempre engajado no serviço de Krishna. Os devotos de Krishna pensam em Krishna, dormem para Krishna, agem para Krishna, comem para Krishna e trabalham para Krishna. Assim, tudo está conectado ao serviço de Krishna. Uma vida totalmente dedicada à consciência de Krishna nos salva da contaminação material. Está no significado do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 30, verso 19. Tá? Bem legal, né? Vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante. Versos 7 a 12. Versos 7 a 12, eles vão falar de equanimidade diante dos frutos da ação, né? Que faz com que o yogi não se enrede. O yogi age com a mente pura e os sentidos controlados. Fala de distinção da matéria e do espírito, e o yogi entende que ele é a alma divina, enquanto seu corpo e sentidos são materiais. Agindo no mundo material, ou seja, ele não está realmente agindo no mundo. Não é ele realmente agindo no mundo, né? E aqui, olha só, o verso 7, só lendo aqui os versos rapidamente, só para a gente pegar aqui o fio da meada. O verso 7 fala o seguinte: aquele que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla a mente e os sentidos, é querido por todos, e todos lhes são queridos. Embora sempre trabalhe, essa pessoa nunca se enreda, né? Aquele que age com devoção é amigo de todos. Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que na verdade não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe ou abre e fecha os olhos, ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com seus objetos, ao passo de que ele é distinto de tudo. Então, isso coloca realmente como um observador, né? Ele sabe que ele não é esse corpo material, nós não somos esse corpo material, estamos em um corpo material que funciona como um escafandro para a gente poder estar aqui. Essa frase é de Chandramukha Swami, né? A gente funciona bem. A gente quer desfrutar esse mundo material, a gente precisa de uma máquina de energia material que permita com que a gente desfrute, que é esse corpo. Aquele, verso 10, aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Esse verso 10 é bem legal, a gente vai falar sobre ele. Verso 11, os yogis, abandonando o apego, agem com o corpo, a mente, a inteligência e mesmo com os sentidos, com um único propósito de se purificarem. E o verso 12, a alma firmemente devotada alcança a paz inadulterada, porque me oferece os resultados de todas as atividades. Mas quem não está em união com o divino e cobiça os frutos de seu trabalho, ficará enredado. Vamos ver aqui o que ele está falando. No próximo eu não passei, não? Não passou? O Cristo.
Desculpa, eu apertei o botão errado. Pronto, verso 7. Yoga Yukto Vishuddhatma Vidyatma Jitendriyaha Sarvabhutatma Bhutatma Kurvanapi na lipyate Yoga Yukto Vishuddhatma Vidyatma Jitendriyaha Sarvabhutatma Bhutatma Kurvanapi na lipyate. Aquele que trabalha com devoção, que é uma alma pura e que controla mente e sentidos, é querido por todos e todos lhe são queridos. Embora sempre trabalhe, essa pessoa nunca se enreda. Forte isso, né? Então, comentário aqui de Srila Prabhupada. Como é que poderia Arjuna ser querido por todos em pleno campo de batalha? Boa pergunta, né? O verso anterior está me falando que eu sou, né? Eu vou ser querido por todos e eu quero todo mundo. Como é que Arjuna, no meio do campo de batalha, vai se colocar nessa situação? Então, olha só, Arjuna, ele foi apenas aparentemente, esse é comentário de Srila Prabhupada, tá? Ele foi apenas aparentemente ofensivo, porque, como já foi explicado no segundo capítulo, todas as pessoas reunidas no campo de batalha continuariam a viver sua individualidade, já que não se pode matar a alma. Logo, do ponto de vista espiritual, ninguém foi morto no campo de batalha de Kurukshetra. Apenas suas roupas foram trocadas por ordem de Krishna, que estava presente em pessoa. Por isso, Arjuna, enquanto lutava no campo de batalha de Kurukshetra, na verdade não estava lutando, estava apenas cumprindo as ordens de Krishna. Porque sua consciência é pura, sua mente está sob completo controle. E porque sua mente é controlada, seus sentidos também são controlados. Porque sua mente está sempre fixa em Krishna, não há possibilidade dele afastar-se de Krishna. Tampouco é provável que ele ocupe seus sentidos em assuntos não relacionados com o serviço do Senhor. Ele só está interessado em ouvir os tópicos referentes a Krishna. E aqui versos 8 e 9. Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que, na verdade, não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe ou abre e fecha os olhos, ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com os seus objetos, ao passo que ele é distinto de tudo. Verso 10. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como uma folha de lótus não é tocada pela água. Isso é bem bonita essa parte, né? Comentário de Srila Prabhupada, o verso 10. Quem sabe de fato que tudo pertence a Krishna, que Krishna é o proprietário de tudo, e que, portanto, tudo está ocupado no serviço do Senhor, de certo, nada tem a ver com os resultados de suas atividades, quer virtuosa, quer pecaminosa. Até mesmo o corpo material de alguém que lhe foi dado pelo Senhor para executar um determinado tipo de ação pode ser ocupado em consciência de Krishna. Então, ele está além da contaminação das reações pecaminosas, exatamente como a folha de lótus, que, embora permaneça da água, não se molha. Verso 12, comentário de Srila Prabhupada. As atividades em consciência de Krishna estão no plano absoluto. Elas são transcendentais e não têm efeito material. Portanto, sente-se plena paz em consciência de Krishna. Mas aquele que se ocupa em fazer cálculos para empregar os lucros no gozo dos sentidos não pode obter essa paz. Este é o segredo da consciência de Krishna. Quem sabe que não há existência além de Krishna
vive na plataforma de paz e do destemor. E a gente vai voltar nesse ponto um pouquinho mais lá na frente, mas isso é muito legal. Essa parte pega muita gente, né? Como que é real, e vocês já tiveram oportunidade, acredito que todos vocês, todo você também, João, já teve essa oportunidade de quando a gente está realmente engajado ali em consciência de Krishna, se dedicando naquele momento, naquela ação, cara, tudo é maravilhoso. A gente participou do Hatha Yatra, tenho certeza que a Radhika também participou no Hatha Yatra aí do Rio, então assim, cara, aquela energia vem, é tudo transcendental, você fica realmente numa outra vibração, é um outro estágio de mente, assim, você está realmente assim, cara, todo o resto é abaixo, não tem jeito, é abaixo, né? Vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante. Ok. Do verso 13 ao 16, essa outra grande seção. Ele fala da ação, né, não é propriamente da alma, né? O desejo é de sua responsabilidade, apesar da ação não ser da alma, o desejo de realizar a ação é da responsabilidade da alma. Tampouco Deus é responsável pelas ações, né? Não é responsável pelas ações dos outros, mas tudo tem que ser sancionado por ele, pela lei do karma. Quando o yogi entende isso, fica feliz mesmo num corpo material. O yogi sabe que tudo acontece pelos fluxos materiais, os gunas. Isso é difícil da gente conceber e realizar, mas é isso que acontece. A confusão existe devido à ignorância. Com conhecimento transcendental, a ignorância se dissipa e tudo fica mais claro. Tá? Então, do verso 13 ao 16, Krishna fala sobre essa relação entre alma e superalma e a natureza. Tá? Aí, vou ler aqui rapidamente os versos, tá? Só o português, só a tradução mesmo. Ao verso 13, ao controlar sua natureza e ao renunciar mentalmente todas as ações, o ser vivo encarnado reside feliz na cidade dos 9 portões, o corpo material, onde não se trabalha, nem faz com que se execute trabalho. Vocês conhecem esses 9 portões, né? Olhos, nariz, ouvidos, boca, genital, ânus. Verso 14. O espírito encarnado, senhor da cidade do seu corpo, não cria atividades, nem induz pessoas a agirem, nem cria os frutos da ação. Tudo isso é designado pelos modos da natureza material. Verso 15. Tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Verso 16. Quando, porém, a pessoa é iluminada com conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. E aqui um comentário de Srila Prabhupada no verso 13, que é muito legal. A alma corporificada mora na cidade dos 9 portões. As atividades do corpo, ou a alegoria da cidade do corpo, são conduzidas de maneira automática pelos modos específicos da natureza que o influenciam. A alma, embora se sujeite às condições do corpo, não pode suplantar essas condições, se ela assim o desejar. Aliás, desculpa, pode suplantar essas condições se ela assim o desejar. É somente porque se esquece de sua natureza superior que se identifica com o corpo material e por isso sofre. Através da consciência de Krishna, ela pode reviver sua verdadeira posição e assim sair de sua corporificação. Comentário de Srila Prabhupada no verso 14. Este mundo não é um lugar para cavalheiros e damas. Ele fala bem isso mesmo. Enquanto situado na cidade do corpo, ele parece ser o senhor, mas a verdade não é seu proprietário nem controlador de suas ações e reações.
Ele está simplesmente no meio do oceano material, lutando pela existência. As ondas do oceano estão sacudindo e ele não tem controle algum sobre isso. Bem parecido com a vida mesmo, né? A gente vai, toma pancada de um lado, pancada do outro, tenta ir para um lado, depois ela joga a gente para o outro lado. Para ele, a melhor solução é sair da água por meio da consciência de Krishna, transcendental. Somente isso poderá salvá-lo de todo esse alvoroço. Muito bem. Verso 15. Tá, legal. Aqui a gente tem um detalhezinho aqui para a gente ver. Verso 15 fala o seguinte: Nada te kasyat papam nachiva sukritam vivuhu agyaneva agyanena vritam jana gyanam tena muhyanti jantavaha. Tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. No entanto, os seres encarnados ficam confusos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Tá, aí aqui, vamos aqui para alguns detalhes, né? Vamos fazer um resumo desses executores da ação até agora. A Bhagavad Gita falou de 3. Quem são eles? Primeiro, a alma, que tem desejos e, por conta desses desejos, procura executar certas atividades. Porém, ela não é a senhora da energia material. Na verdade, ela está sob o jugo dessa energia material na forma dos 3 modos da natureza material. E é assim influenciada por esses 3 modos e age conforme essa influência. Tá? Então, podemos dizer que a alma é a primeira e os modos da natureza material são o segundo executor. Contudo, a natureza material não é independente. Ela não age em sanção suprema ao Senhor. A alma, que execução que a alma faz, na verdade? Ela deseja. Essa é a execução que a alma realiza. A natureza material age trabalhando em cima desse desejo que a alma teve, né? E a gente tem o controlador dessa natureza material, que quem? Krishna. Então, o Paramatma controlando a energia material pode ser chamado de executor número 3. Tá? Para compreensão dessa interação entre almas, energia material e Paramatma, a pessoa pode, né, pela compreensão dessa interação, a pessoa que se ilumina e aprende a arte de agir sem se enredar neste mundo material. A gente vai ver isso aqui lá depois no verso 16. Vai ser legal. Versos 17 a 21. Depois procura lá o verso 17. Tá? Mais outra seção. Em busca da liberação vem a busca da liberação vem com a inteligência buddhi, mente e fé fixas no Supremo. Nesse estado, a perfeita equanimidade de visão é Samadarshinaha, todos iguais, tá? Dos altos e dos baixos da vida. Não há confusão e há domínio da ciência espiritual. Ciência espiritual prevalece sobre os demais conceitos. Não há atração pelos gostos do sentido, mas há felicidade, porque o trabalho devocional, as ações devocionais, o serviço devocional, ele é executado alegremente. E é verdade, né? Então, verso 17. Quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo, então, através de conhecimento pleno, ele purifica-se por completo dos receios e, desse modo, prossegue resoluto no caminho da liberação. Vamos ver aqui. Nesse verso, ele descreve as qualidades do Paramatma. Isso aqui é interessante. Ele fala Tad Budayaha, aqueles cuja inteligência está sempre no Supremo. Então, primeiro tem que se tornar
intelectualmente convencido das qualidades da superalma, como a sua imparcialidade. Tad Atmanaha, aqueles cujas mentes estão sempre no Supremo. Inteligência no Supremo, a mente no Supremo. Então a mente deve se tornar absorta nessas qualidades. E Tad Nishtaha, aquele cuja fé só se destina ao Supremo. Então, a sua inteligência, a sua mente e a sua fé focadas no Supremo. Tá? Então, abandonando até mesmo o conhecimento sátrico, né? Sátrico, e fixando na superalma apenas. E aí, sobre essa questão de abandonar o conhecimento, o Srimad Bhagavatam recomenda isso. Na Uddhava Gita, é o canto 11, capítulo 19, verso 1, fala Gyanancha mai sannyase. Mesmo um Gyani deve renunciar seu conhecimento a Krishna. Para alcançar o Paramatma, a pessoa precisa transcender a plataforma intelectual e, pela meditação, realizar o aspecto do Paramatma. O resultado disso vai ser explicado no verso 18. O verso 18 vai falar o seguinte: os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem com uma visão equânime o Brahmana, o erudito cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro, pária. Ou seja, com esse conhecimento verdadeiro, a pessoa é capaz de ver a presença da alma e da superalma no coração de todos, embora essas entidades vivas tenham corpos diferentes. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos ver aqui primeiro um comentário de Srila Prabhupada, do verso 18. Quem é consciente de Krishna não faz nenhuma distinção entre espécies ou castas. Do ponto de vista social, o Brahmana e o Párya talvez sejam diferentes. Ou do ponto de vista das espécies, um cachorro, uma vaca, um elefante podem ser diferentes. Mas o transcendentalista erudito não dá nenhuma importância a essas diferenças de corpo. Isso se deve à relação existente entre eles e o Supremo, pois o Senhor Supremo, por meio de sua porção plenária, como Paramatma, está presente no coração de todos. Aí o verso 20, rapidamente, só. Eu vou só uma coisinha. Não, é isso mesmo. O verso 20. Comentário de Srila Prabhupada ao verso 20. O verso 20 fala assim: aquele que não se regozija ao conseguir algo agradável, nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em relação aos assuntos relacionados ao eu, que não se confunde e que conhece a ciência de Deus, já está situado na transcendência. Aí, só continuando aqui, o verso 21 fala assim: tal pessoa liberada não se deixa atrair pelo prazer dos sentidos materiais, mas está sempre em transe, gozando paz interior. Desse modo, a pessoa autorrealizada sente felicidade limitada, pois se concentra no Supremo. E aí aqui o comentário de Srila Prabhupada. Os sintomas da pessoa autorrealizada estão aqui mencionados. O primeiro sintoma é que ela não se deixa iludir falsamente, identificando o corpo como seu verdadeiro eu. Ela sabe perfeitamente bem que este não é o corpo, mas uma porção fragmentária da Suprema Personalidade, que não é este corpo, mas uma porção fragmentária da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, ela não se alegra ao conseguir algo, nem se lamenta ao perder algo que se relaciona com o corpo. Esta firmeza na mente chama-se Sthira Buddhi, ou inteligência fixa no eu. Versos 22 a 26. Controle dos sentidos, pois prazer material tem começo e fim, e é fonte de toda miséria. E é fonte de toda miséria. Isso vai falar no verso 22. Controle do desejo, da ira traz a perfeição em yoga e felicidade, mesmo nesse mundo.
Sua felicidade é interior, espiritual, devido ao contato com a transcendência. Você está além das dualidades, você se coloca trabalhando para o bem de todos, e assim fica livre dos pecados, das ações pecaminosas. O que são as ações pecaminosas? As ações egoístas. E sugiro dar uma lidinha aqui depois nesses versos, 22 a 26. Verso 22, esse aqui é bem legal. Yehi samparshaja bogaduka yunayena evate adiyantavanta kaunteya nateshura mate buddha. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, esses prazeres têm um começo e um fim, e por isso o sábio não se delicia com eles. Então, esse verso traz exatamente o oposto daquilo que o materialista acredita. Pensa aí, para aquelas pessoas que estão engajadas no mundo material, existe essa firme convicção de que o mundo material é a fonte de felicidade, não é? Mas aqui Krishna está dizendo, está explicando justamente o contrário, tá? Ele indica que tudo nesse mundo material é transitório, tem começo e fim, portanto é fonte de miséria. Ele fala dukkha yoni, então fonte de miséria, e fala adi antavantaha, fugaz, que tem começo e fim, temporário, e por isso isso em si gera sofrimento, pois quando a alma deseja, né, vamos lá, quando a alma deseja algo, ela deseja prazer ilimitado. Ninguém deseja um prazer limitado, ninguém deseja um prazer que dure apenas um segundo, um minuto, um dia, um mês, um ano. Ninguém deseja isso, não é assim. Deseja esse prazer ilimitado. A aspiração, né, de prazer que a alma tem naturalmente, ela é eterna, ilimitada. Esse mundo material não pode oferecer nada desse tipo. Tudo aqui tem começo e fim. Sejam relacionamentos, sejam coisas, sejam posses, seja o que for, tudo tem fim. Não tem jeito, tá? E a mesma atividade que nos traz prazer inicial, no instante seguinte, traz sofrimento. Eita, não é? Olha só, vou dar um exemplo da barra de chocolate. Você comeu uma barra de chocolate, a primeira barra de chocolate, então, beleza, chocolate fino, bacana, né? Pra quem curte, é uma beleza. Aí você comer a segunda barra de chocolate, já não tá tão legal assim, né? Na sequência, já tá meio... A terceira barra de chocolate, bobear, vai te dar um desarranjo. Você já não vai estar bem do estômago, né? Já ficou um negócio meio ruim. Né? Pode gerar resultados indesejáveis, como uma dor de barriga. Então, aquilo que era fonte de prazer, tornou-se fonte de miséria. Mas, mesmo na primeira barra, o prazer é adi antavantaha. Ele é temporário. Aquele pedacinho de chocolate, ele gera prazer enquanto você está ali mastigando. Mas depois que você engoliu, passou pela garganta, já era. Precisa morder outro pedacinho, precisa morder outro bocado para sentir prazer, senão não sente prazer. E aí aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa tentando extrair prazer numa fonte material. Olha aí a pessoa aí, o estado da pessoa, né? E a gente pode comparar isso a outras pessoas que estão buscando prazer na vida espiritual. Olha só, olha aí, outras pessoas buscando prazer na vida espiritual. Aí como é que é, né? Vamos dar mais um exemplo. Aí como é que é. Vamos dar outro exemplo. Olha aí. É desse modelo. Né? Tu podia, na próxima vez, botar a foto Hatha Yatra aqui para a gente se lembrar como é que é a nossa busca pelo prazer espiritual,
o quão bacana é essa energia. Não precisa ser só o Hatha Yatra, os encontros que a gente tem, quando a gente troca, quando a gente faz um kirtan, quando a gente come uma praçada, quando a gente para conversar sobre Krishna. Daqui a pouco vai vir Dia Máximo, Festival de Balarama, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho adiante. Está quase acabando, acho que vai dar tempo. Dessa vez eu vou cumprir o cronograma. Versos 27 e 28. Fechando-se os olhos. Esse aqui, versos 27 ao 28, ele vai dar uma introdução ao próximo capítulo. Fechando-se aos olhos, fechando-se aos objetos sensoriais externos, mantendo os olhos e a visão concentrados entre as duas orelhas, entre as duas sobrancelhas, suspendendo dentro da narina os alentos que entram e que saem, e assim controlando a mente, os sentidos e a inteligência, o transcendentalista que visa a liberação livra-se do desejo, do medo e da ira. Alguém que está sempre neste estado é de certo liberado. Então aqui ele vai falar uma introdução sobre Ashtanga Yoga, né, a yoga da meditação, que é o tema do próximo capítulo. Tá? E aqui, comentário de Srila Prabhupada. Após explicar os supracitados princípios da liberação no Supremo, o Senhor instrui Arjuna como é que alguém pode chegar a esta posição pela prática do misticismo, ou yoga conhecida como Ashtanga Yoga, yoga dos oito caminhos, né? Que se divide num processo óctuplo chamado niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. No 6º capítulo, próximo capítulo, o assunto desse tipo de yoga é apresentado com pormenores. E no fim do 5º capítulo, desse capítulo aqui, a gente dá só um vislumbrezinho mesmo sobre isso, ok? E aí a gente vem para um verso muito famoso, muito bacana, que é o verso da Fórmula da Paz. A Prabhupada dizia que esse era o verso da Fórmula da Paz. E esse verso diz o seguinte: Bhoktaranyagya tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatvaman shantirichati. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Legal. E aqui, só para a gente finalizar, comentário aqui de Srila Prabhupada. Prabhupada fala o seguinte: Krishna é sempre nosso amigo natural. Isso é afirmado no Bhagavad Gita. Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam. Sarvabhutanam. Suridam, amigo. Sarvabhutanam, de todas as entidades. Há diferentes nomes em sânscritos para diferentes tipos de amigos. Um amigo é chamado de bando, um é chamado de mitra e um é chamado de suriti. Então, Krishna diz: eu sou suriti, que significa aquele amigo que sinceramente quer sua felicidade. O suriti é um amigo verdadeiro, e mitra é amizade social, bando é amizade oficial, mas suriti significa aquele amigo sincero, que realmente deseja o bem para seu amigo. Krishna é suriti, pois ele sempre está querendo o meu bem, e é por isso que ele está sempre insistindo: por favor, entregue-se a mim. Bacana, né? Muito legal. Bom, fechamos aqui então o capítulo 5. Acabamos de fechar. Dúvidas, perguntas ou comentários, pode fazer.
Reverências a todos. Quanto ao capítulo 18, verso 18. Verso 18, sobre abandonar todo conhecimento, fica para mim estranho, porque se a gente chega a uma plataforma de consciência de Krishna através do conhecimento para poder chegar a Bhakti, como agora eu vou abandonar isso tudo, esse conhecimento? Para mim deu... Aquela passagem do Bhagavatam, não é? Os sábios humildes em virtude do conhecimento verdadeiro, vêm com visão equânime um brahmana erudito e cortês e novaca. Tá, não, então é o de cima. É o 17. Que você... Quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio estão sempre todos fixados no Supremo, então, através do conhecimento pleno, ele purifica-se por completo nos receios e, desse modo, prossegue resoluto no caminho da liberação. Você citou Srimad 11.19.1, que seria uma outra plataforma de abandonar tudo, para que eu possa ver todos com equanimidade em relação ao Brahma. Não é bem abandonar, é você entrega esse conhecimento para Krishna. Né? Você renuncia a esse conhecimento, até porque quando você está numa plataforma de conhecimento pleno mesmo, de amor puro por Krishna, você entregou tudo para Krishna, até aquele seu conhecimento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas gopis, até o conhecimento que elas tinham, elas entregavam para Krishna. Elas renunciavam a esse conhecimento. E aí, lembra aqui aquela passagem que Krishna está com dor de cabeça. Vocês já ouviram dessa daí? Né? Que aí ele está com dor de cabeça e aí ele pede poeira dos pés de lótus para passar a dor de cabeça. Acho que ele pede para Narada. Acho que é isso. E aí Narada sai procurando quem é que vai dar a poeira dos pés de lótus, precisa da poeira dos pés de lótus dos seus devotos para passar a dor de cabeça de Krishna. Mas ninguém quer fazer isso, porque vai dar a poeira dos pés do lótus de alguém, dos pés de alguém para Krishna, a suprema personalidade de Deus. Meu Deus, isso aí vai fazer com que a pessoa vá para o inferno, vá para isso, vá para aquilo, né? O conhecimento védico leva a gente para esse lado de pensamento. Mas as gopis, elas abdicam disso tudo e falam, não, cara, toma aqui, ó, se Krishna está querendo, toma, é isso que ele quer, é isso que ele precisa, então eu vou dar isso. Por mais absurdo que pareça. Então você acaba entregando esse teu conhecimento para Krishna, você deixa ele de lado. Por quê? Porque o que passa a prevalecer? O seu amor por Krishna. Não é mais o conhecimento, ele te ajudou a chegar até um determinado limite, até um determinado estágio. A partir daí, ele não vai te ajudar mais. O que vai te ajudar vai ser realmente Bhakti, vai ser o teu amor por Krishna. Ficou um pouquinho mais claro? Mais ou menos, né? Mais ou menos, é demais, né? É um pouco sutil para uma plataforma mental, né? E se eu vou chegar a Bhakti através do conhecimento, depois eu tenho que deixar esse conhecimento e entrar em Bhakti puro, não é para mim no momento, que está na próxima, mas quem sabe, vamos ver se o mental... Por isso que Prabhupada já fala para a gente ir buscando esse caminho de Bhakti. E quando a gente está realizando o Bhakti, a gente tem essa experiência, a gente tem essa emoção, a gente tem esse sentimento. Aí a coisa fica mais verdadeira, fica mais tangível. A gente sente aquela alegria de estar servindo uma praçada, de fazer uma oferenda bacana para Krishna, fazer vários pratos e tal, e ver os devotos felizes, e comendo, e cantando kirtan, e fazendo bhajan, né? E quando você está naquele meio, você fala, poxa, que bacana, que energia legal, que coisa
Que coisa legal. E o trato entre os devotos também é muito interessante. O trato entre os devotos é muito refinado, né? Antes de você falar, perguntar a sua pergunta, você prestou reverências a gente. Olha só que bacana. Aonde que numa roda de conversa você começa uma conversa assim? Minhas reverências. Vante a calpa, sabe? O trato é muito, muito, muito refinado. É um amor muito verdadeiro. É o reconhecer no outro realmente uma entidade divina, né? Uma centelha divina de Deus. Aí fica um pouquinho mais fácil. Quando a gente caminha para Bhakti. Agora, eu assisti hoje uma aula do Srimati, que fala da mistura das 3 gunas na nossa vida, né? Porque nós não, mesmo dentro do modo da bondade, existe o modo, quando somos ignorantes, mas dentro do modo da bondade, que são 64 combinações, né? Quando você está no modo da bondade, mas está exercendo não é a bondade pura, né? É a paixão, mas é uma paixão talvez mais refinada, porque ela já está no modo da bondade. Então, quer dizer, o que eu procuro extrair? Coisas que eu possa realmente usar no meu dia a dia. Porque teoria é mole, bacana pra caramba, mas colocar no dia a dia é que é o verdadeiro aprendizado, né? Quando você começa a pôr de fato, sem hipocrisia, sem mimimi. Eu não gosto de mimimi, de romantismo, de cascatel para cima de mim. Já passamos dessa fase. Nossa! Então, né? Então, vem com conversinha que não tô, sabe? Vai me atrasar. Se eu continuar nesse mimimi, nesse sentimentalismo, desculpa, eu sou bem direta assim, tá? Sim, claro, por favor. Sem rodeios. Sem rodeios. Então, com essa aula, como hoje veio o assunto a calhar, eu me lembrei disso, por isso, sim, como eu no meu dia a dia, que nós temos esses altos e baixos, chegar numa plataforma que é colocada aqui, de esquecer, abdicar de conhecimento para que consiga aprofundar em Bhakti, realmente ainda não... Não, isso é muito elevado. Não, muito elevado. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. Eu também, assim como você, sou um pouquinho mais pé no chão. É assim, eu preciso desse conhecimento. A partir desse conhecimento, eu posso minimamente guiar minha mente falando assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você está sonhando com um negócio que não está legal. Vive o aqui e agora. Né? Traz a pureza. Isso é uma oração que eu faço sempre constantemente, né? Quando eu estou cantando a japa. Dali a pouco eu vejo, aí meus pensamentos estão já mais tensos, aí eu peço humildade no coração e mansidão. Eu não quero brigar. Eu quero que a minha fala seja uma fala suave. Não quero o confronto, eu quero que a minha palavra seja uma palavra que traga conforto para aquela pessoa. Né? E aí eu só peço isso. Continuo cantando a japa, trago a minha mente para aqui agora e só peço isso. E continuo cantando. Né? E na hora que eu tenho que trocar aquela ideia com aquela pessoa, muitas vezes eu já abdico daquilo que eu ia falar, já não falo mais. Krishna dá um jeito de me dar uma luz ali, eu falo uma outra coisa que já fica mais mansa, que a coisa já fica mais, né, aprazível para a pessoa também, que ela entenda melhor, que ela se sinta mais feliz, porque é o que está falando aqui no capítulo. Nós somos amigos de todos. Dessa forma eu posso entender assim, quando esse conhecimento, a tal da diferença do conhecimento mental para aquilo que você realiza.
Quando entrou no sangue, entrou no coração, que você traz esse conhecimento lá do teu coração, porque você acredita nisso, você acredita nesse processo, você dá aquela respirada bacana, sincera e fala diferente. Não como uma artimanha mental que se diz, não, peraí, eu já sei que eu tenho, porque senão eu vou criar karma, porque isso... Aí eu estou no modo conhecimento. Não, Entrou no coração e eu faço essa escolha por amor a mim e a Krishna, porque aí todo mundo. aí eu estou nessa plataforma. Eu acho que eu É isso aí. peguei o gancho. Essa respirada sem o desejo, sem a intenção. É a respirada, espera aí. O que a minha melhor versão vai fazer agora? Pensando em Cristo, eu me coloco nesse lugar para servi-lo. Para servir a Krishna, para servir essa alminha. Não quero magoar essa pessoa, não quero comprar uma briga, não quero causar rispidez, um estranhamento, não. Quero ser assim, cara, aquele amigo top, que vai ter que falar muitas vezes várias verdades, mas que essas verdades, e esse é o desafio do Vaishnava, né? Como a gente falar determinadas verdades sem ofender as pessoas. Oh, meu Deus! Mais ou menos por aí. Bem difícil. Será que eu posso ver essa situação de abdicar do conhecimento como uma dissolução do processo de dualidade, assim? Não sei se deu para escutar. Um pouquinho. Abdicar do conhecimento como uma dissolução do processo de dualidade. Assim, na nossa... Não, você vai precisar do conhecimento para poder chegar nisso, para entender que existe essa... Porque o que acontece? Sem o conhecimento, você vai continuando achando que não há dualidade. E vai continuar buscando a felicidade dentro do mundo material. A partir do momento que a gente toma contato, que a gente passa a ter contato com os devotos de Krishna, com esse conhecimento, a gente começa a ver as coisas com outro olhar. E aí as coisas começam a se transformar. Aí tem aquela transformação verdadeira no coração. Aí esse conhecimento, ele deixa de ser aquele conhecimento que está vindo e passa a ser um conhecimento que brota no seu coração. Aí você não fica especulando, poxa, eu vou falar assim, porque tal coisa, porque é melhor, porque isso, porque aquilo. Não, aquilo começa a vir assim, poxa, eu não quero falar assim porque, sabe, machuca o meu coração quando eu falo desse jeito. Eu quero falar uma fala mansa, eu quero falar doce, eu quero falar de forma que essa pessoa me tenha como verdadeiro amigo. E aí começar a olhar para essas outras pessoas como verdadeiros amigos, olhar assim na rua, sem interesse. Sem interesse no corpo, sem interesse na posse, sem interesse em absolutamente, mas assim, verdadeiros amigos, suriti. Aquele amigo sincero que realmente deseja o bem para o seu amigo. E trazer a nossa fala para isso daí. Mas isso brotando espontaneamente. Para brotar isso espontaneamente no nosso coração, a gente tem que ter esse conhecimento primeiro. A gente tem que entender que é assim. Tem que ter esse exemplo que a gente consegue pegar através dos nossos mestres espirituais. E aí a gente fala, poxa, peraí, realmente tem um outro caminho, tem um processo científico e espiritual que eleva o nosso estado de consciência para essa plataforma. Como eu chego lá? E aí vamos galgando, né? É isso. Incrível como eu tive esse episódio hoje com umas amigas. Impressionante. Foi exatamente isso. Abrir mão de coisas em nome de uma amizade, de preservar. Olha, impressionante. A aula hoje foi para mim.
Hare Krishna, queridos, E queridas. graças a Deus a minha escolha também foi essa de coração. E pude Que coisa boa. de verdade, parece que você tirou assim as palavras que foram ditas por mim. Eu quero estar com as pessoas plena, sabe? Então eu abro mão disso porque eu não quero atrito, posição e mando, e não, eu prefiro estar só na Só minha. ser amigo, Nossa, só ser amigo. A amizade sincera, verdadeira. muito Isso. bom. Haribol. Muito obrigado por estarem aqui. Hare Krishna. Até a próxima. Muito grato. Tchau, tchau.